Por exemplo, a gente tem um átomo metálico, por exemplo, ele doa elétrons. Assim ele fica com carga positiva. Então ele é um cátion. Beleza? Agora, se um átomo que não é metálico, né, ele receber esses elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa e a gente chama de ânion. Então, esses são os nomes que a gente dá, né? Quando isso acontece, né, eles têm cargas distintas, então eles até podem se atrair. Eles podem até formar redes cristalinas, né? Devido ao tipo, devido à forma dessa atração. Por exemplo, o famoso cloreto de sódio, né? É uma relação de uma ligação iônica, né? Formando ali uma rede cristalina. Beleza? Sim. Ah, muito bem. Que mais? Então, essa é a ligação iônica, basicamente, assim, né? Tem a ligação covalente também, que você falou, que ela acontece entre átomos que não são metais, de modo geral, e quando possuem eletronegatividade semelhante. E também alta energia de ionização. Tem que acontecer tudo isso. E daí isso causa, né, vamos dizer assim, a transferência de elétrons, né? Vai fazer essa transferência de elétrons, na verdade, ela ser energeticamente desfavorável, vamos dizer assim. No caso, para a gente conseguir essa estabilidade e formar o que a gente quer, a gente vai precisar compartilhar pares de elétrons na última camada, né? Vamos dizer que assim que poderíamos dizer que cada átomo ele conta os elétrons compartilhados como se fossem os seus, né? Na prática, buscando uma configuração de gás nobre, né? Ou seja, a última camadinha fechada, né? Beleza? Uh, a gente tem alguns tipos de ligações, né? Como você falou agora há pouco, de ligações covalentes. Tem a simples, a dupla, a tripla. A simples, por exemplo, é quando tem um par de elétrons compartilhado entre dois átomos, né? Normalmente isso é representado com um traço tipo esse aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma molécula de H2, né? Onde acontece uma dessas ligações simples. O meu professor, ele faz, tipo, acho que a ligação dupla ele faz com seta. É algo assim. E eu não aprendi ligação tripla. Bem, eu costumo fazer o óbvio, que é com uma ligação dupla 2 e numa ligação tripla 3, né? É, eu sei que ele faz com seta. Não sei se é adativa que ele. É adativa, eu acho que quando é adativa ele faz com uma seta. Ah, entendi. Bem, vamos falar brevemente até chegar na dativa aqui de cada um. Então ficou meio óbvio aqui, né, que no oxigênio eles compartilham dois pares de elétrons e nessa ligação de N2 aqui, três pares de elétrons, beleza? Vamos dizer assim, quanto mais pares de elétrons compartilhados, mais curta e mais forte vai ser a ligação entre os dois átomos. Existem algumas propriedades de ligação covalente, por exemplo, isso, claro, vai estar associado com a eletronegatividade dos átomos, né? Na prática, é a capacidade de um átomo atrair para si os elétrons de uma ligação. Isso que é a tal da eletronegatividade, que a gente fica vendo por aí. Daí, nessa polaridade de ligação covalente, tem a ligação covalente apolar, quando eles são compartilhados de uma forma igualitária, né, entre os dois átomos, ou seja, com a mesma eletronegatividade. Então não vai ter uma formação de polo elétrico, por exemplo, isso aqui, né, isso aqui é simétrico, vamos dizer assim. Então não tem uma configuração de polos, ok? Agora, Sim. vai ter algumas situações que tem. O átomo mais eletronegativo, em algumas situações, ele atrai os elétrons compartilhados com mais força, criando, vamos dizer assim, uma densidade de carga negativa de um lado, e por consequência, a densidade de carga positiva do outro. Então, tu vai ter um dipolo elétrico. Por exemplo, uma situação clássica de dipolo elétrico é o HCl. Isso aqui é uma ligação covalente polar, tá? Muito bem. Devido, de novo, à eletronegatividade, né?
das moléculazinhas, também devido à polaridade, né? Ou melhor, à geometria molecular, que nem o nosso famoso H2O, né? Something like that. O negócio fica polar, né? Felizmente, porque daí a gente pode jogar no micro-ondas, por exemplo, esse negócio roda e a gente aquece a água dos alimentos bem mais rápido. Beleza? Claro que vão existir alguns casos especiais e exceções, química é cheio disso, né? Por isso que eu acho um saco a química. Por exemplo, a que você estava falando agora há pouco, que é a ligação dativa, né? Ou covalente coordenada. Uma coisa. Daí, nesse caso, né? Tu vai ter um único átomo fornecendo os 2 elétrons para o par compartilhado. Isso vai ocorrer quando um átomo ele já atingiu estabilidade, ou seja, completou o octeto, né, a gente fala. Só que ele possui um par de elétrons não ligantes, que vai poder ser compartilhado com outro átomo que necessita de elétron para estabilizar. Por exemplo, amônio, né? A gente tem o NH4+, né? Para formar um íon de amônio, né? A partir da amônia, que é o NH3. Então tem digamos, um íon de H+, e a molécula de... tem também a molécula de dióxido de enxofre. Tem muitos exemplos, né? Então, isso são exemplos de dativa. Agora, como é que o teu professor escreve aí, eu já não sei, beleza? Sinceramente, não sei. Mas é o que acontece. Também tem algumas outras exceções associadas à regra do octeto, né? Tem alguns elementos que se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência. Por exemplo, vamos colocar assim, ó. Octeto incompleto. Lembre-se que eu mando isso tudo para você depois, né? E tá tudo na gravação também. Tem alguns exemplos aí de caras que se estabilizam sem, né? O boro e o berílio, eles se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência. Ok? Tem uns também que, moléculas que se estabilizam com números ímpares, por exemplo, o ácido nítrico, um famosinho aí que não precisa de 8, é o NO. E também o octeto expandido. Talvez você lembre do seu prof falando de octeto expandido, que são elementos do terceiro período em diante da tabela periódica. Eles têm a capacidade de ter mais de 8 elétrons na camada de valência. Usando na prática os orbitais D vazios, que eu vi que tu sabe mexer bem, né, com aquele negócio de Linus Pauling lá. Tem alguns casos bem doidos, né? Por exemplo, o, o pentacloreto de fósforo, por aí vai. Muito bem. Tem algumas características mais físicas, assim, desses covalentes. O problema aqui está no covalente, né? Tem muita coisa para decorar. Eles têm estados físicos variados, né? A gente tem gás, que é composto covalente, sólido, líquido, vai depender da temperatura. De modo geral, eles têm um ponto de fusão e de ebulição baixo, né? Isso está sempre associado com a força de atração entre as moléculas, né? Força de atração entre as moléculas fraca vai causar uma força iônica fraca, que vai causar pontos baixos de fusão e de ebulição. Ok? Ou seja, o que significa isso na prática? É mais fácil fazer a coisa deixar de ser sólido e deixar de ser líquido, né? Ou seja, evaporar, ou ali a coisa que é sólida virar líquida facilmente. Nem todo material é assim, mas quando tem uma ligação covalente, né, de modo geral é assim. Tá bom? Sim. E tem uma coisa muito legal também, né, que é meio ajudante para a gente decorar assim e ter um norte a hora de fazer as contas, né? Se a gente tiver uma diferença de eletronegatividade próxima do zero, o que acontece? A gente pode dizer que isso vai ser uma ligação covalente polar, ok? Se a diferença de eletronegatividade for intermediária, aqui ela era apolar, aqui é polar.
E, finalmente, se for grande, for uma diferença grande, o que é grande? Acima de 1,7, né? De modo geral é grande. Vou colocar assim. Maior que 1,7. A gente vai ter uma ligação iônica. Ok? Note, nenhuma ligação ela é 100% iônica, né? Sempre vai ter um grau de compartilhamento de elétrons. A gente caracteriza como iônica, beleza? Ah, bem, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar, tá bom? Agora que eu dei toda essa introdução, a gente pode tentar fazer um exercíciozinho, beleza? Tá bom. Bem, como eu sei que você é uma moça esperta, eu vou deixar você tentar começar isso aqui. Se não conseguir, eu faço sem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Então, tenta começar aí.
Eu consegui fazer A e acho que metade da B. C eu não consegui. Eu fiquei confusa na B e na C. Ah, que legal. Como é que ficou a sua A? Me fala. A ligação é iônica, Sim, porque o ferro é um metal e o oxigênio é um metal. maravilha. Ou seja, ocorre transferência de elétrons, que vai formar um composto iônico. Beleza. E a B, qual que foi a situação? Eu fiquei confusa. Hum, Eu acho que faltou resposta. como assim faltou resposta? É que, tipo, calma, vamos mandar uma foto. Eu acho que tipo, ele pediu mais coisas, só que eu consegui fazer isso, entendeu? Entendi, acho. Pronto, mandei uma foto. Okidoki, let me see. Ahn, você só escreveu uma molécula. Bem, vamos pensar. De fato era o que pedia, né? Uma molécula. Agora a molécula tá certa? Tá certa. Agora, será que dá para expandir um pouco essa resposta? Do jeito que tu escreveu, talvez o professor dê um meio certo, né? Eu falaria assim, né? Ahn, eu falaria assim, qual que é o íon fórmula entre o alumínio, que é a família 3A, que é o que tá ali, e o oxigênio, que é a família 6A. Eu diria assim, o alumínio, que é da família 3A, opa, senta aqui, ele vai perder quantos elétrons? Diga. 2. 6. Ou seja, ele é um cátion Al3+. O oxigênio, família 6A, ganha quantos? 2. Exato. Ou seja, é um ânion O2-. Agora, para balancear a carga, né? Que a gente coloca os numerozinhos que você colocou certinho. Fazer um balanceaga aqui. É A3+ e O2-. Então, vai ficar Al2O3. Certo? Certo. Muito bem. Então, basicamente, se a gente for escrever do jeito de estequiometria, né? Ou seja, fórmula com os íons, seria 2Al3+ mais 3O2, certo? Que fica assim. Agora sim, tá uma resposta razoável, né? Tá todo explicado como é que você chegou nisso. É só você escrever mais, tá bom? Parece que você sabe fazer, mas tem que escrever mais. Muito bem, vamos para C. Dá uma tentada agora que você tá manjando mais depois da minha explicação. Continua seguindo a mesma lógica, tá? Uhum.
Eu vou te mandar foto. Ok. Mandei. Vamos ver. Muito bem. É, mas ele nascer não estava pedindo a representação? Ou a representação gráfica, vamos dizer assim? Eu estou viajando. E o que você escreveu, eu já escrevi, né? Escreveu a fórmula eletrônica. Ah, sacou? Eu acho que ele queria que você fizesse mais o desenho. O desenho? É, tipo, questão dos íon, questão de ser um íon, né? Daí você teria que mostrar é, a distribuição dos Ah, elétrons, sacou? uhum. Só isso, né? Caso tu vai mostrar que você precisa de dois íons de alumínio, né? E três para formar o composto por causa dessas quantidades de elétrons que você precisa para fechar a última camada com 8 elétrons, né?
não sei se tá certo. Deixa eu ver. Mandei. Deixa eu ver. Ah, é legal. Seria melhor se você representasse ali com o alumínio pegando também, né? Mas, mas serve. Mas serve. Tá ótimo. Bora pra próxima. Já aqui, tá feio de ver. Pelo amor de Deus, né? Na próxima vez você me manda o PDF, não um print screen do celular. Ah, tá, aqui, tipo, é que eu não sei mandar PDF. Você tem quantos anos? 80, 75? É, não é muito difícil aprender essas coisas, né? Bem, vamos ver aqui. Ah, bem, primeiro dá uma pensada, né? Eu acho que eu já sei como fazer, beleza? Não parece muito diferente do que a gente acabou de fazer, né?
Eu só não consegui fazer a questão 2B. 2B, É, eu não a consegui. fórmula da molécula. Ah, certo. Bem, eu acredito que nesse contexto aqui, ele queira que você escreva vamos dizer assim, o desenho, né? É, Bem, o carbono, né, que vai ser o átomo central, ele vai realizar 3 ligações sigma sem pares isolados nele próprio, né? Então tu vai ter uma geometria triangular plana, né? Ou seja, uma coisa próxima de 120 graus é, para ser simétrico, né? Então, vai ser assim, 120 graus é mais ou menos assim, ó. Certo? certo. Tipo, eu sabia que era 120 graus e que era uma trigonal plana. Eu sei que eu não sabia montar, entendeu? Bom, a parte fácil você não sabia. Porque é só você fazer os 120 graus, né, em cada um, certo? Entendeu agora? Como é que faz? Entendi, entendi. Beleza. Então, tá bom, vamos para a próxima. A próxima é a 3, né? Ou eu tô viajando? Não é 3, é 3. É a 3? Tá bom. A 3. Então, tá bom, vamos fazer a 3. Então, think again and send me something.
Vou te mandar foto. Beleza. Ah, bem, veja só, né? É, legal. Só é interessante que você deixe claro que, no caso do hidrogênio e do carbono, né, o composto mais simples formado é esse. Ahn, talvez indicando a questão do, do fato do carbono ser na família 4A, né? Tem 4 elétrons de valência, precisa fazer 4 ligações covalentes. Hidrogênio na família 1 possui um elétron, precisa fazer uma ligação covalente. Você escreve essas coisas, entendeu? Entendi. O cloro na família 7A tem 7 elétrons de valência, então precisa fazer uma ligação covalente. Daí, né, para que o carbono ele faça as 4 ligações dele, ele tem que se combinar com 4 átomos de hidrogênio, formando, então, no caso do hidrogênio e carbono, o metano, né, CH4. E no caso do carbono e do cloro, para que o carbono faça as 4 ligações, tem que se combinar com 4 átomos de cloro. Talvez deixar mais claro do que só colocar a resposta, né? Entendi. Porque nunca sei quando o teu prof. É, tipo, agora o que você mandou foi legal. Tipo, deu uma melhorada aqui nessa outra coisa que você mandou. What else? Mesma coisa na B, né? Legal, muito legal. Fez as estruturas certinhas. Acho que dá pra fazer mais uma. Aí termina essa listinha que você enviou. Então tente começar aí, beleza? Uhum. Tá bom.
Tudo certo por aí, moça? Sim. Vou te mandar Beleza. foto. Beleza, beleza. Mandei. Legal. Pirâmide triagonal, exato, aquele mesmo desenho. Mas não tinha que ter um CL para baixo, não? Não. Tu fez para cima, é que eu fiz para baixo. Tu tá certo. C, polar. Boa explicação. Agora sim, você tá escrevendo bastante. O professor quer ler essas coisas, tá? Gostei. Uhum. Show de bola, então. Por hoje é isso. Top, top, muito top. Voltamos na próxima, beleza? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu.